Então, primeiramente, boa tarde. Meu nome é Gabriel Nascimento, aluno do EJA Etapa 3, e hoje eu vou estar iniciando o trabalho de História do professor Will sobre a Primeira República Brasileira, certo? Nós temos, na República Brasileira, a gente tem a República da Espada, que no caso foi o fim da monarquia, que os primeiros a dominar o poder foram os militares, que foram representados pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Junto com o poder dele veio uma grande crise, por causa dos grandes empréstimos liberados pelo governo, né? Isso tudo aconteceu em 1899, 1889, certo? Com isso, com essa crise, com o estudo, deu um estado autoritário, aconteceu um estado autoritário que deu, como por exemplo, revoltas, como por exemplo a censura dos jornais, né? E no caso, quando em 1881, Marechal Deodoro ele fechou a Constituinte, liberou o estado de sítio e o voto universal, que no caso esse voto universal a analfabetos, militares e religiosos não poderiam votar. Com isso, aconteceu a primeira revolta armada, em 1891, que no caso foi a Marinha ameaçou bombardear o Rio de Janeiro, né? E por causa a Marinha, né, ficou muito revoltada com isso e fez essa ameaça. Com isso, Marechal Deodoro ele cedeu à Marinha, né? E no caso o cargo ele foi para o Floriano Peixoto, né? Aí ele, no caso, ele deu alguns benefícios, né, como a redução de custos de alimentos, aluguéis, essas coisas, e a contenção da crise, certo? Com o governo do Floriano, aconteceu uma segunda revolta armada, certo? Que aconteceu uma repressão e só depois foram haver novas eleições, certo? Essa segunda revolta armada foi também uma ameaça da Marinha bombardear o Rio, e ele conseguiu segurar essa revolta da Marinha, e com isso ele conseguiu governar até o final né? Até haver novas eleições, ele conseguiu ficar no cargo até o final, certo? Então com isso ele foi conhecido como Marechal de Ferro, certo? Depois disso, depois da República da Espada, nós temos também a República Oligárquica, né? Que cai muito no Enem, certo? Em 1894, Prudence de Moraes ele assume o comando, certo? Isso aqui também é conhecida como República de Café com Leite, certo? Que teve uma alta alternância do poder. Essa oligarquia ela é dividida em duas, né? No caso, em Minas Gerais e São Paulo, certo? Então, junto com isso, teve algumas revoltas. Teve revoltas rurais, urbanas e algumas indignações militares, certo? Com as revoltas rurais, temos a Guerra dos Canudos e a Guerra do Contestado, certo? Nas revoltas rurais. E agora nós temos também as revoltas urbanas, né? Que nós temos a Revolta da Vacina e a Greve de 1917, certo? Nós temos a indignação militar também, né, que temos a Revolta da Chibata, que no caso era a indignação com os maus tratos aos marinheiros, certo? Que deu origem ao movimento tenentista. E depois disso, lembrando, isso aqui cai muito no Enem, certo? Depois disso aconteceu a Revolução de 30, que no caso Getúlio Vargas, ele impede a posse de Getúlio Prestes, junto com o apoio dos tenentes, né, no caso. E aconteceu, né, a derrubada da oligarquia paulista, que aconteceu um caos na segurança e desordem no estado. Que isso aqui deu origem à Era Vargas, que no caso foram 15 anos ininterruptos de governo de Getúlio Prestes Vargas. Lembrando que isso aqui é um tema muito cobrado em provas militares, né, com os PSEX e ESA, né, cai bastante isso aqui. Isso aqui também cai bastante, na SPSEC geralmente cai República Velha e República Nova, né? Cai muito isso, tipo, muito mesmo, certo? Então é isso. Lembrando, meu nome é Gabriel Marques Nascimento e esse é o meu trabalho de história, certo? Espero que vocês tenham gostado.